a origem e a anatomia dos aliens de um lugar silencioso. Por mais de 2 milhões de anos, a raça humana dominou a cadeia alimentar e governou o planeta. Porém, em 8 de junho de 2020, um novo predador surgiu. Uma criatura tão assustadora que poderia atravessar uma cidade em segundos, sobreviver à explosão nuclear e ainda lançar o mundo inteiro em um completo silêncio. Então se prepare e coloque os seus fones de ouvido. Não faça barulho, porque hoje a gente vai explicar alguns dos monstros mais aterrorizantes já colocados na tela de cinema. Os Anjos da Morte de Um Lugar Silencioso. O diretor de Um Lugar Silencioso Dia 1 revelou novas informações quentíssimas, esclarecendo a verdade por trás dos diferentes tipos de Anjos da Morte, o nome dado aos aliens, e inclusive ajudando a gente a entender melhor como eles funcionam. No entanto, antes de invadirem a Terra, esses predadores mortais, eles viviam em seu próprio planeta, em um mundo sem luz, onde, segundo o criador de Um Lugar Silencioso, John Krasinski, a vida era um inferno. O planeta não tinha estrela, mergulhando-o em escuridão eterna, forçando os seus habitantes, os Anjos da Morte, a evoluírem utilizando ecolocalização como mecanismo de sobrevivência, tornando a necessidade de olhos totalmente redundante, o que nos se sentiria em casa, hein? Mas isso não era tudo, porque a gravidade do planeta ainda era muito maior do que a Terra. Assim, os anjos acabaram criando camadas evolutivas ali de armaduras praticamente indestrutíveis por todo o seu corpo, tornando-a, como você já deve saber, o material mais durável que já existiu. E a razão para isso, de acordo com um experimento realizado pelo Imperial College em Londres, é que ao simular as forças gravitacionais mais fortes, a viscosidade das membranas celulares aumentava, tornando-se a pele mais espessa e difícil de perfurar. Portanto, não é surpresa que balas sejam totalmente inúteis contra eles. Foi assim que sobreviveram a um evento que deveria ter levado os anjos à extinção. Um dia, o planeta deles explodiu violentamente, enviando os fragmentos pelo espaço até finalmente colidirem com a atmosfera da Terra, como a gente vê em Dia 1 e Parte 2. Os locais do impacto conhecidos foram Nova York, Boston, Xangai, México, Nova Delhi, Singapura, Bogotá, Moscou e Londres. Isso realmente nos faz pensar em quão duráveis eram essas criaturas, né? Considerando que eles sobreviveram ao frio do espaço por um período, assim, incompreensível, incalculável até. E se liga, um humano normalmente congelaria após cerca de 18 horas no vácuo do espaço. No entanto, como os anjos, eles vêm de um mundo sem luz e sem estrela, a gente sabe que isso está consideravelmente distante da Terra. E também sabemos que um dos maiores fragmentos do seu mundo que atingiu o México tinha a força de uma bomba atômica, cerca de 17 quilotons de TNT, atingindo a temperaturas de vários milhões de graus, as quais eles sobreviveram. Ou seja, além de sobreviver à explosão do seu planeta, esses bichos eles também sobreviveram ao vácuo espacial por sei lá quantos mil anos ali, aguentaram altíssimas temperaturas ao adentrar a atmosfera terrestre e ainda aguentaram a explosão do choque com o solo. Barbaridade, tá? Isso explica porque quando Evelyn colocou fogo em um deles, ele nem percebeu ou nem sentiu nada. O fato de que eles aparentemente não respiram ou não dependem de oxigênio para sobreviver significa que eles poderiam teoricamente sobreviver em qualquer planeta, em qualquer clima. Portanto, outros planetas que foram colonizados por meteoros dos Anjos da Morte também poderiam se tornar um lar adequado para eles, a menos que fossem 100% água, já que essa é a maior fraqueza natural dos anjos. Porque a densidade dos seus corpos os faz afundar em questão de segundos, como é visto em Um Lugar Silencioso, Dia 1 e Parte 2. Sabendo disso, você pode até pensar que os anjos eles deram um azar do caramba ao cair na Terra, considerando que 71% do planeta é coberto por água. No entanto, como diria o Capitão Nascimento, eu caí pra cima, parceiro. E isso solidificou a posição desses aliens como o predador mais mortal que o planeta já viu, concedendo-lhes novas habilidades. Como eu disse, tá? Eles estavam ali acostumados a uma gravidade muito mais severa. Então, ao chegarem na Terra, eles se sentiram muito mais leves, como se o
Rock Lee tivesse tirado os seus pesos, tá ligado? Naquela luta contra o Gaara, pegou a referência? E dado a leveza que agora eles sentiam, isso lhes deu uma super velocidade em comparação com os padrões da sua espécie. Essa nova liberdade permite que eles se movam a velocidades superiores a 480 km por hora, tornando os Anjos da Morte os seres mais velozes do planeta, ultrapassando o Falcão Peregrino. Para referência, toda a cidade de Millbrook, onde o primeiro filme ocorre, ela tem cerca de 36 km quadrados, o que significa que os Anjos da Morte podem atravessar a cidade inteira em cerca de 4 segundos. Mesmo a cidade de Nova York, que excluindo a água tem aproximadamente 787 km quadrados, poderia ser inteiramente coberta por eles em algo entre 1 hora e 30 minutos. Mesmo que você estivesse no carro mais rápido do mundo, o Koenigsegg Jezk Absolute, e eu sei lá se é assim mesmo que fala, mas você mal conseguiria ultrapassá-los, porque ele atinge 531 km por hora. Contudo, o aspecto mais assustador dos Anjos da Morte não é a durabilidade ou velocidade, mas sim a sua ferocidade. John Krasinski, ao criar os Anjos da Morte e a história de Um Lugar Silencioso, ele falou sobre o seu desejo de fazer algo diferente com os alienígenas. Ele não queria que fosse apenas mais uma invasão hostil à Terra por extraterrestres que esgotaram os recursos do planeta, mas sim uma história sobre uma espécie invasiva que não pode ser detida e o impacto que isso teria no ecossistema. Em questão de horas, eles causaram o caos na Terra, reduzindo toda a população humana a uma fração do que era. E até mesmo as Forças Armadas dos Estados Unidos admitirem a derrota, declarando que nada mais poderia ser feito para proteger a raça humana. Essa ameaça letal é em grande parte as suas garras metais, capazes de matar instantaneamente um humano e abrir facilmente a lateral de um vagão de trem. A gente vê como eles conseguem arremessar um humano com uma facilidade e até mesmo lançar um carro de polícia inteiro, que pesa cerca de 450 quilos, sem fazer o menor esforço. O que significa que eles são muito mais fortes que os humanos mais fortes que já existiram. E isso ainda faz sentido quando você percebe que eles ainda são mais altos que os humanos, chegando a cerca de 2,4 metros de altura, enquanto que os fãs chamam de rainha tem aproximadamente 3 metros de altura. Não se preocupa não, tá? Logo a gente vai entrar mais a fundo nos detalhes dessa tal rainha. E embora os anjos eles geralmente andem sobre 4 patas, também conseguem ficar eretos, lá ele, usando seus membros longos, lá ele, meu Deus, para dilacerar as suas presas, ou até mesmo escalar edifícios com facilidade, como se fosse uma aranha. E sim, se eles já não fossem assustadores o suficiente, ainda agem como uma aranha, que é o maior demônio já registrado pela natureza humana. Eu não sei vocês, mas eu tenho medo de aranha. E apesar de não terem olhos ou nariz aparente, a audição não é o único sentido que eles utilizam. Em Um Lugar Silencioso dia 1, vemos que a armadura fragmentada de seus crânios também pode funcionar como sensores táteis para sentir o que está à sua frente, tocando com tentáculos. E em uma cena do filme, a gente vê um deles usando esses fragmentos para poder tocar e sentir um corpo, verificando se estava vivo mesmo. Ao perceber que está morto, ele simplesmente o ignora. No entanto, esses fragmentos eles expõem a segunda grande fraqueza dos Anjos da Morte e a única outra forma conhecida de matá-los. John Krasinski explicou que os Anjos da Morte, eles são máquinas evolutivamente perfeitas, vulneráveis apenas quando a sua carne está exposta. E o supervisor de efeitos visuais de Um Lugar Silencioso, o Scott Farrar, ele esclarece que quando as criaturas levantam esses fragmentos de armadura de suas cabeças, as abas funcionam como se fossem pequenas antenas de radar, captando sons. E isso permite com que eles triangulem ondas sonoras com as diferentes abas, determinando exatamente de onde vem o som. No entanto, quando uma frequência super alta é emitida, como o feedback do aparelho auditivo do Regan, isso pode sobrecarregar os seus sentidos, deixando o crânio exposto para um golpe mortal com uma bala ou uma arma afiada. Essas habilidades ocultas dos Anjos da Morte não param por aí. Todas essas criaturas, elas interagem com o espectro eletromagnético
fazendo com que as luzes pisquem e gerando apagões em grandes escalas. Algo que a gente vê em dia 1, em um menor grau ali nas partes 1 e 2 também, afetando as TVs e lâmpadas em uma tentativa de torná-los ainda mais assustadores. A equipe de efeitos visuais ainda adicionou dentes enormes, inspirando-se no simbionte de Venom. Seriam esses bichos sobrinhos do Gnu? Agora, talvez você pense que com uma mandíbula cheia de dentes afiados de 18 centímetros, eles usariam elas para rasgar violentamente suas presas e se alimentar, não é mesmo? Bom, digamos que não é bem assim. Lee Abbott afirma que as criaturas, na verdade, elas não comem o que matam, ou pelo menos não da maneira convencional que um monstro alienígena carnívoro faria. Em vez disso, os Anjos da Morte, eles deixam essa tarefa para outra espécie do seu planeta natal, que eles trouxeram consigo. Exatamente, tá? Os Anjos da Morte, eles não são os únicos sobreviventes do seu ecossistema original. Junto com eles, há uma forma peculiar de fungo, ou talvez até mesmo uma planta, que começou a se espalhar ao redor de um dos locais do impacto desses meteoros. Esse organismo se desenvolveu em áreas próximos aos pontos de queda e, surpreendentemente, é cultivado pela entidade conhecida como Rainha. E essa Rainha, ela assume o papel de cuidadora desse recurso vital, criando e preservando o fundo para garantir o sustento da colônia de Anjos da Morte. A Rainha, portanto, ela não é apenas a líder, mas é também uma figura essencial para a sobrevivência do grupo. Ela garante que os Anjos da Morte tenham um suprimento constante de alimento, consolidando o papel desse fungo ou planta como uma parte vital da sua adaptação e sobrevivência na Terra. Essa planta, ela é cultivada a partir dos humanos que os Anjos da Morte caçam, como revelado pelo diretor de Dia 1, o Michael Sarnowski, que comentou o seguinte: gosto da ideia de que essas criaturas, elas são como formigas cortadeiras, que meio que cultivam usando o material orgânico das pessoas para crescer o que é a sua fonte de alimento. Esses tipos de coisas estranhas, como ovos de cogumelo, que alimentam esses pequenininhos. Ele também acrescentou que essa cena insinua o fato de que essas criaturas são agricultoras e tem até uma certa dinâmica familiar. Isso é um grande avanço para entender como é que os Anjos da Morte realmente funcionam, porque mostra uma certa forma de inteligência que as pessoas geralmente assumem que eles não possuem, tornando-os bastante semelhante a outro alienígena famoso inspirado em colônias de formiga, o xenomorfo de Alien. Isso porque os Anjos da Morte, de fato, eles se comunicam entre si, o que provavelmente explica por que eles não atacam instintivamente outros de sua própria espécie quando emitem algum som. Eles são mais inteligentes do que isso e conseguem diferenciar. O engenheiro de som de Um Lugar Silencioso, Ethan, ele explica que em certo momento trabalhamos mais com esse conceito na faixa sonora, com muita comunicação fora de cena que acabamos retirando do filme, mas a gente pensou definitivamente neles como altamente inteligentes e comunicativos, pelo menos entre si. Mas dito isso, em Um Lugar Silencioso Dia 1 finalmente nos mostrou essa comunicação em uma cena na forma da chamada Rainha Social. E essa versão dos Anjos, ela era muito maior e mais robusta, facilmente ultrapassando a peça de um andaime onde o Eric e o Frodo estavam escondidos, o que torna essa fera com no mínimo 3,3 a 3,6 metros de altura. O seu papel é lidar com a colônia, sendo responsável por cuidar dos Anjos da Morte, cultivando alimento para eles. O fato de o diretor de Dia 1 mencionar especificamente as formigas cortadeiras é incrivelmente interessante, porque ajuda até a preencher as lacunas como essa espécie vive no dia a dia. E acredite ou não, as formigas cortadeiras e os fundos coexistem no mundo real como um exemplo perfeito para a coevolução, tá? Cerca de 50 a 60 milhões de anos atrás, logo após a era dos dinossauros, essas duas espécies formaram um laço que nunca mais foi quebrado. As formigas, elas cortam as folhas, mastigam elas até se tornarem pequenos pallets que o fungo utiliza para crescer. E então as formigas se alimentam do fungo quando ele está pronto. Parece familiar? Pois é, né? E estudando essa relação, a gente pode entender melhor como é que os Anjos da Morte sobrevivem, o que eles fazem com os humanos que matam e até outros segredos que a história de Um Lugar Silencioso ainda tem a revelar, incluindo as diferentes variantes dos anjos. Na hierarquia das formigas cortadeiras existem 4 tipos, tá? Vamos lá. A mínima, operária menor,
operária média e operária maior. As mínimas, elas são menores e cuidam dos jardins de fungos. Isso soa muito semelhante ao grande anjo da morte que a gente vê em dia 1, que nunca deixa a fazenda e ele cuida do fungo que está cultivando. No entanto, no caso de um lugar silencioso, essa mínima elas não são tão pequenas, tá? Em vez disso, elas são na verdade o maior anjo da morte ali da espécie que a gente conhece, pelo menos. Já as operárias, elas são ligeiramente maiores do que as mínimas e elas estão presentes em um grande número em colônias de coleta. Essas formigas, elas são a primeira linha de defesa e elas patrulham continuamente o terreno ao redor, atacando vigorosamente qualquer inimigo que ameace as linhas de forrageamento. Assim, não é difícil perceber que essas formigas se equivalem aos anjos da morte que a gente está acostumado a ver. Passando para as operárias médias, elas são as coletoras generalizadas que cortam folhas e trazem os fragmentos de folhas de volta para o ninho. A menos que a parte 3 sugira o contrário, a gente pode deduzir que essa função é compartilhada pelos anjos da morte comuns que a gente conhece. E por fim, a gente tem as operárias maiores. As maiores formigas operárias que atuam como soldados, defendendo o ninho de intrusos. Isso lembra o novo anjo que a gente vê em dia 1, sugerindo que as funções dos 4 tipos diferentes de formigas cortadeiras foram divididas entre os 2 tipos de anjos da morte. As semelhanças ainda vão mais a fundo, tá? Porque o novo anjo que a gente vê também parece ter uma espécie de massa branca ao redor do corpo. Essa mesma massa branca, ela é encontrada nas formigas cortadeiras, porque é um tipo de antibiótico que ajuda a proteger o fungo do mofo invasor. Mas como eu mencionei, o fungo e as formigas, eles dependem muito um do outro. Então se você mata um, o outro também morre. Portanto, se a humanidade quiser alguma esperança de se livrar dos anjos da morte de uma vez por todas, a melhor resposta seria encontrar uma maneira de atacar a sua fonte de alimento. Sem isso, eles não poderiam mais consumir humanos e acabariam morrendo. Claro, isso seria uma vitória a longo prazo, né? E com um custo altíssimo de vida de humanos, porque muita gente morreria nessa larga escala do processo. Porém, seria mais uma chance real, já que no combate direto com os humanos, a gente seria exterminado facilmente. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada nessa recomendação aqui, porque tá bem bacana, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui.